Sejam bem-vindos ao segundo Fórum de Altas Habilidades Superdotação, promovido pelo Instituto Rogério Steinberg, IRS, que desde 1997 identifica, desenvolve e acompanha a trajetória de crianças e jovens com altas habilidades superdotação provenientes de famílias socialmente vulneráveis. O Fórum tem como objetivo disseminar as altas habilidades superdotação como fator estratégico na valorização do capital intelectual e como elemento articulador na geração de riquezas e no desenvolvimento social e econômico do Brasil, contribuindo assim para promover a discussão de como o mundo do trabalho reconhece e forma protagonistas para transformações sociais. Este evento tem como base a geração de conhecimento e a mobilização em rede, reunindo representantes da área empresarial, universitária e do terceiro setor. Para realizar a abertura do fórum, é com grande prazer que convido o senhor Luiz Schor, presidente do Conselho Empresarial de Responsabilidade Social do Firjan, e representando o senhor Jacó Steinberg, fundador do Grupo Servento e presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Rogério Steinberg, o senhor Isaquiel Gelman, vice-presidente do Conselho Deliberativo e membro do Comitê Gestor do Instituto Rogério Steinberg. Bom, como foi dito, eu presido o Conselho de Responsabilidade Social aqui da Firjan, mas eu acho que é mais importante a minha presença aqui pela relação que eu tenho com o Jacó e com o Clara e com o Jacó. Todos sabem que eles são os grandes estimuladores. Isso não existe. O que está feito lá não existiria se não fossem os dois, principalmente Clara. Eu os conheço há muito tempo, conheço o trabalho social que eles desempenham, sempre desempenharam. E eu aprecio esse tipo de trabalho que eles fazem e os respeito. Então eu queria, inclusive, na ausência deles, prestar uma homenagem à Clara e ao Jacó e esperar que eles vivam durante muitos anos e possam usufruir os frutos daquilo que eles plantaram. E eu espero que vocês tenham um bom dia de trabalho, certamente vão ter coisas novas para ouvir, coisas para discutir. Nós, do Grupo Servento, sempre acreditamos nesse princípio. Desde a fundação da empresa, em 1948, procuramos inserir e enfatizar esse importante conceito no mundo empresarial. Nossos primeiros funcionários eram orientados a valorizar os seus colaboradores. Treinamento constante, oportunidade de ascensão profissional, ambiente de trabalho acolhedor, entre outros, sempre fizeram parte da filosofia empresarial da Servento. Foi essa visão que motivou a trajetória social de minha esposa, a engenheira Clara Perelberg Steinberg. Ela defende que só a educação pode transformar o mundo e fazer o ser humano tornar-se melhor. Acreditando que a educação é a alavanca do Brasil, há 15 anos fundamos o Instituto Rogério Steinberg em memória do nosso filho falecido, brilhante publicitário brasileiro. Como uma verdadeira empreendedora social, Clara reuniu, desde a criação do Instituto, estudiosos renomados da área de educação e superdotação que participam até hoje dessa caminhada. Focamos o atendimento a crianças e jovens com altas habilidades de superdotação, oriundos obrigatoriamente de famílias socialmente vulneráveis e instituições públicas de ensino. Nossa crença é que se as crianças e jovens tiverem oportunidade de desenvolver seus talentos, certamente contribuirão para o desenvolvimento do país. Estamos confiantes que o segundo Fórum do IRS será um momento para disseminar o conceito sobre altas habilidades de superdotação e demonstrar como este tema é fator estratégico na valorização do capital intelectual. Esperamos que esse seja um espaço de construção coletiva, assim como foi toda a trajetória percorrida
para que este fórum acontecesse. É com satisfação que represento minha esposa Clara, inspirado em seus ideais, me permito fazer essa abertura. Mas para esse momento tão importante, preparamos uma mensagem que Clara gravou para uma das tantas homenagens recebidas. Desejamos, Clara e eu, sucesso para que esse evento certamente contribua para a melhoria do nosso trabalho e fortaleça o tema de altas habilidades e superdotação. Muito obrigado. Está tendo repercussão, que é muito útil, que nós estamos procurando ajudar a crianças com talento que não têm recursos para estudar. Um grande número são crianças das favelas, nós temos quase a metade, ou filhos de porteiros. Quase todas as mães que trabalham são empregadas domésticas. Mas esse projeto pode ser feito em qualquer lugar, qualquer cidade, por causa dessa situação social em que nós estamos. Porque é pela educação que nós vamos mudar. Agora, para dar início à primeira parte do fórum, convido a senhora Tamar Kulock, vice-presidente do Instituto Rogério Steinberg, que fará a apresentação institucional. O tema altas habilidades ainda é muito pouco conhecido aqui no Brasil. O IRS tem se preocupado nos últimos anos em ser um dos agentes na disseminação desse conhecimento, já que esse conceito está embutido na nossa visão. Quando falamos em disseminação, queremos atingir não só os atores envolvidos com os jovens de altas habilidades, como também a sociedade como um todo, pois acreditamos que toda a sociedade se beneficiará com esse conhecimento. Nessa segunda edição, a intenção é promover o diálogo entre o segundo e o terceiro setor, envolvendo as empresas e as universidades, ou seja, para onde irão os jovens que foram identificados e preparados pelas organizações que trabalham com esse público. Segundo o Conselho Nacional de Educação, alunos com altas habilidades são aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas, intelectual, liderança, psicomotora, artes, criatividade. Portanto, estamos falando aqui de conceitos muito importantes. A nossa metodologia inclui 2 importantes referenciais teóricos. O primeiro deles foi desenvolvido por Joseph Renzulli, um psicólogo americano e estudioso da educação, que propôs o modelo dos 3 anéis. Este mostra de forma gráfica que a superdotação se apresenta na interseção de 3 conjuntos de traços: habilidade acima da média, motivação, entendendo que são pessoas altamente motivadas, possuem grande obstinação e envolvimento com a tarefa, dedicação e autoconfiança, e a criatividade, que envolve flexibilidade, originalidade e independência de pensamento. Outro referencial teórico que utilizamos é a teoria de Howard Gardner de inteligências múltiplas. Gardner identificou 8 inteligências que estão aqui representadas. Por exemplo, poetas e jornalistas são profissões associadas à inteligência linguística, que a gente pode ver. Engenheiros e economistas são associados à inteligência lógico-matemática, arquitetos à espacial, e assim por diante. E os seres humanos dispõem de graus variados de cada uma das inteligências, os seres humanos, todos. Vejam só, se pensarmos nos grandes jogadores de futebol, eles têm grande inteligência sinestésico-corporal, claro, mas também devem possuir a inteligência espacial. Portanto, o desenvolvimento de cada inteligência depende não somente de fatores genéticos, mas também de fatores motivacionais e culturais. Daí a importância da identificação o mais precoce possível para que sejam dadas as condições para esses talentos florescerem. E está aí o nosso trabalho. O Instituto Rogério Steinberg foi criado em 1997 pelo casal Clara e Jacó Steinberg, fundadores do Grupo Servenco, tradicional empresa de construção civil. Nossos participantes
são de famílias socialmente vulneráveis, estudantes de escolas públicas e instituições beneficentes de ensino situadas em nossa cidade. Temos como visão ser reconhecido como referência em desenvolvimento de crianças e jovens talentosos, provenientes de famílias socialmente vulneráveis, oferecendo oportunidades que possam transformá-los em profissionais de sucesso. Temos o programa Despertando Talentos, que é realizado nas escolas públicas e nas instituições beneficentes. Nesse programa, desde 1997, o IRS já realizou 32 mil atendimentos, sendo que em 2011 foram em torno de 3.400 crianças e jovens beneficiados. No programa Desenvolvendo Talentos, que é realizado na nossa sede e instituições, na nossa sede e instituições parceiras, esse programa se iniciou em 2001 e desde então 760 crianças e jovens foram atendidos, sendo que em 2011 225 crianças e jovens foram beneficiados. Quero apontar o que nos motivou a promover esse fórum. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a proporção de pessoas com altas habilidades varia entre 3 a 5% da população de um país. Para que possamos mensurar um pouco o que isso significa, vamos tomar como exemplo somente a cidade do Rio de Janeiro. Segundo dados do site de Todos pela Educação, havia em 2010 mais de 1.200.000 estudantes matriculados de 4 a 17 anos. Se calcularmos 3% disso, podemos perceber que é possível ter mais de 36 mil alunos com altas habilidades nas nossas escolas. Podemos pensar em quantos talentos são desperdiçados por falta de oportunidade. Também acreditamos na relevância econômica, que com certeza é fundamental reconhecer e aproveitar o capital intelectual existente na sociedade, já que atualmente o conhecimento é o grande gerador de riqueza para um país. A relevância social é evidente, já que estamos falando aqui de jovens pertencentes a famílias socialmente vulneráveis que podem se tornar protagonistas da sua própria transformação social. Espero que, mais do que gerar conhecimento, esse fórum seja um espaço para a mobilização e a formação de redes em torno desse tema. Para dar início às atividades das mesas, convido o doutor em Política e Planejamento em Educação, Marcos Jardim Freire. Diretor de 2003 a 2011 do Instituto de Psicologia da UFRJ e membro da Comissão de Talentos e Profissionalização do Instituto Rogério Steinberg. Convido a pedagoga Kátia Nunes para apresentar a relevância do tema Altas Habilidades, Superdotação, sob o olhar da Secretaria Municipal de Educação. O Instituto Municipal Helena Tchoff, ele é um órgão da Secretaria que implementa uma política de educação especial na perspectiva inclusiva. Como implementar uma política sem conhecer? É um desafio. E hoje, nós estamos implementando uma política que precisa realmente de fazer parcerias. Porque só consegue implementar uma política se você conhecer o aluno. E o Instituto Municipal Helena Tchoff, que é a referência de educação especial na perspectiva inclusiva, vem avançando muito nas altas habilidades de superdotação. Mas sozinhos, nunca. Esse fórum, eu estou aqui presente e que estarei em todas as discussões, quando eu puder, para levar para todo mundo, para todos, que não se implementa uma política se não fizer parcerias. Porque o saber daqui vai me subsidiar para implementar. E essa implementação se dá no todo, não se dá num só. Para compor a primeira mesa, convido a mestre Isamara Silva,
gerente de projetos do Instituto Social para motivar, apoiar e reconhecer talentos. A doutora Maria Clara Sodré, superintendente do Instituto LECA. A pedagoga Sandra Garcia, coordenadora de Educação e Cultura da Vila Olímpica da Maré. E a pedagoga Sônia Simão, coordenadora pedagógica do Instituto Rogério Steinberg, que apresentarão um dos casos de sucesso das instituições que representam. As crenças do SMART são: a gente acredita que talentos podem ser encontrados em todas as camadas da população, independente de raça, de credo, de condição social. O SMART apoia os jovens também de família com baixa condição econômica, famílias de baixa renda e jovens a partir de 12 anos de idade. O desenvolvimento de talentos é crucial, para o desenvolvimento do país. Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito e segurar os nossos talentos aqui, para que a gente não perca essas oportunidades, eles não percam as oportunidades aqui dentro do nosso país. E o caso de sucesso que eu trouxe é o Henrique Rodrigues de Mello. É um jovem que foi selecionado pelo Instituto SMART aos 13 anos de idade. Ele mora na comunidade Dona Marta, em Botafogo, e estudou no ensino fundamental na Escola Joaquim Nabuco. Então, durante a sua antiga 7ª série, ele participou do processo seletivo do SMART, fez 2 anos de curso preparatório dentro do Colégio São Bento, foi, de fato, um aluno excepcional em termos de resultado acadêmico, de esforço, de determinação. Ele mantinha notas excepcionais e, desde muito jovem, ele já dizia: eu quero ser diplomata, eu estou estudando aqui porque eu vou ser diplomata. Isso ele já dizia com 13 anos, com 14 anos. Enfim, depois dos 2 anos do curso preparatório, ele prestou a prova para o colégio, foi aprovado e ganhou do Instituto SMART a bolsa integral para fazer o ensino médio no Colégio São Bento. Fez os 3 anos de ensino médio e com excelentes resultados também no colégio. E o que me chama muita atenção no Henrique, como que ele apropriou da língua inglesa e da língua francesa. Um garoto que fala o francês correntemente, o inglês correntemente, porque também estudou muito e aproveitou as oportunidades que ele recebeu. Ele ganhou bolsa de inglês para fazer curso no Brasas, ganhou bolsa para fazer curso na Aliança Francesa. Hoje o Henrique está fazendo, na época dos exames do vestibular, ele passou, se não me engano, em 6 vestibulares, Direito na UFRJ, Direito na UERJ, Direito na UF, na Unirio, Administração, Direito na PUC, Direito no IBMEC, Administração na FGV, 3º lugar. Então, um garoto que colheu os frutos do seu esforço, que veio lá de 12 anos, muito jovem, enfim, hoje ele está fazendo, aí já estamos no 3º slide, ele no momento, naquele slide, eu convidei o Henrique para vir aqui hoje, ele está em aula, se não me engano, em prova, não quis faltar nesse primeiro momento, mas talvez na segunda, o garoto de altas habilidades, ele é determinado e disse: não posso ir. Então, bom dia a todos e todas. Eu sou Clara Sodré, eu sou superintendente do Instituto LECA. E eu vou falar sobre o programa Estrela d'Alva, que é o programa para alunos superdotados do Instituto LECA. Então, a nossa missão é propiciar a alunos intelectualmente superdotados e economicamente carentes uma educação escolar e extracurricular que permita que atinjam os níveis mais altos de especialização, condizentes com o seu potencial e se tornem adultos moral, cognitiva e culturalmente capazes de participar como verdadeiros cidadãos de forma produtiva na vida de suas comunidades e na vida do país. O primeiro objetivo é selecionar alunos superdotados na rede municipal de ensino
no final do 3º ano do ensino fundamental. Portanto, são crianças de 8, 9 anos. O segundo objetivo é desenvolver a autonomia cognitiva dos alunos do programa através de diferentes atividades extracurriculares. O terceiro objetivo é desenvolver a autonomia moral dos alunos do programa através de atividades que visam especificamente o bem comum. O nosso quarto objetivo é envolver as famílias dos alunos do programa na educação de seus filhos e no desenvolvimento global das crianças. O quinto objetivo é preparar os alunos do programa para a entrada em escolas públicas de excelência, tais como Pedro II, Colégio de Aplicação e Colégio Militar. Apoiar academicamente os alunos, uma vez que eles entram para as escolas de excelência. Sétimo, indicar alunos para as bolsas de inglês na cultura inglesa e apoiá-los no cumprimento das tarefas. Oitavo, envolver a comunidade acadêmica no desenvolvimento dos alunos, divulgar o trabalho desenvolvido pelo programa. Nós desejamos indivíduos que possam não só analisar, mas fazer a coisa certa. Indivíduos que sejam admiráveis não só como pensadores ou criadores, mas também como seres humanos. Essa é uma fala do Gardner e que nós assinamos embaixo. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada ao Instituto Rogério Sternberg pelo convite. Desde 2009, nós trabalhamos com o Projeto Educar. É uma proposta pedagógica que está organizada e visa promover o desenvolvimento integral do indivíduo, considerando suas habilidades e potencialidades. Essa mandala explica bem como o nosso trabalho se desenvolve. Então, ali as crianças, que são nosso maior alvo. Em seguida, nós temos uma metodologia, o pensar do Howard Gardner, que é para a gente poder enxergar essas crianças nas inteligências. E aí, a partir dessas inteligências, temos oficinas para todas elas, e ampliamos todo o nosso trabalho e todo o nosso pensar diante delas. Muito forte e que nós conseguimos caminhar muito nesse trabalho são as parcerias. Nós temos parcerias com os órgãos de governo, que é a Prefeitura, a Secretaria, o Instituto Helena Tpoff, a Quarta CRI, as Escolas da Maré. Temos a Petrobras, o SESI e a Firjan, que nós temos curso de inglês e curso de computação dessa parceria, o Museu da Maré, o Clube de Regata do Flamengo, o Museu de Astronomia, enfim, todas esses. A universidade, que nos ajuda a pensar e a cada vez mais melhorar o nosso conhecimento mesmo, e universidades no exterior, como a Universidade de Yale. Então, a gente tem que dar as mãos mesmo para fazer com que esses jovens e essas crianças tenham grandes oportunidades. O meu caso de sucesso está aqui. A Jordânia, ela chegou para a gente com 10 anos. E, como todo bom superdotado, a obstinação à tarefa, todo mundo acabava de ensaiar e ela continuava. E ela alongava mais. Daí, a algum tempo, nós resolvemos que ela poderia fazer a prova para o Balé Bolshoi lá em Joinville. Tinham apenas 57 mil inscritos. Aí ela mandou o vídeo, porque a primeira fase é um vídeo, depois vai passando pelas fases seguintes. Ao final foram escolhidas 7 pessoas. 7 não, 6, né? 6. E ela foi uma delas. Cursou no Bolshoi 3 anos. E ela esteve lá e brilhantemente se desempenhou sempre. Voltou, vem tentando conseguir um lugar em algum balé, porque talento ela tem para isso. Quanto isso, ela às quartas e às sextas, ela é professora na Vila Olímpica, daquelas menininhas que, como ela, chegaram ali
querendo mudar a sua história. Bom dia a todos. O Instituto atua com 2 programas, o programa Despertando Talentos e o programa Desenvolvendo Talentos. O programa Despertando Talento em instituições que são atendidas pelo IRS e o programa Desenvolvendo Talentos na sua sede. Entre um programa e outro, nós temos ali, são verificados aqueles alunos que são selecionados, indicados por nossos professores que estão nessas instituições e eles fazem indicação e posteriormente a seleção para que esses alunos ingressem para o 2º programa Desenvolvendo Talento. Baseado nas teorias de inteligências múltiplas de Gardner, o programa Desenvolvendo Talentos é realizado na sede do IRS no contraturno escolar. As oficinas norteadoras e as do talento específico desenvolvem as altas habilidades, trabalhando a expressão individual, o pensamento abstrato, a criatividade, a sociabilidade, a perseverança e a mentalidade empreendedora. As oficinas norteadoras são sequenciais e complementares entre si. O tempo de caminhar por essas oficinas norteadoras é variável, pois depende da idade de ingresso e seu desenvolvimento no programa. O beneficiário ingressa na oficina de criação e passará pelos estágios básico, intermediário e avançado. Depois, por mais um ano, eles passam pela oficina de empreendedorismo, que tem 1 ano de duração. E por fim, nós temos a oficina de orientação profissional, quando o Instituto termina essa formação ao aluno, dando um encaminhamento para o que ele vai seguir no seu futuro. Acreditamos que o sucesso só existirá se criança ou jovem tiver conhecimento das suas habilidades, agregando-as à sua identidade. Também é valorizada a importância da obstinação e do esforço pessoal para atingir a excelência de desempenho. Com essa atitude, será possível desenvolver sua potencialidade e cada vez mais ter chances de transformar sua história de vida em um caso de sucesso. Então, nosso caso de sucesso que será apresentado é o Wendel Lima de Moura, que mora na comunidade de Borel, na Tijuca. Seus pais, uma empregada doméstica e motorista de empresa, vieram do Nordeste e sempre procuraram o melhor para dar para os seus filhos. Ingressou no IRS com 13 anos, participou no IRS da oficina de criação, da orientação profissional e da informática educativa. Por meio do IRS, em 2004, teve a oportunidade de concorrer a uma bolsa de estudos no Instituto de Tecnologia Hort e, com boas notas, ingressou a partir do 9º ano. Em 2007, concluiu o curso técnico de eletrônica no Instituto do Hort e já egresso do IRS. Em 2008, quando ele foi convidado para ser monitor da cadeira de eletrônica, ele participou também como monitor do curso de eletrônica que promovido pela parceria do Instituto Unibanco e IRS Hort, e esse curso foi oferecido para alunos de 9º ano das escolas municipais que eram atendidas pelo IRS. Na foto ali de 2004, o Wendel, com o seu inglês, ele ajuda uma colega que estava estudando inglês, ele sempre deu esse horário lá de cooperação. Ele sempre teve esse espírito de solidariedade, sempre o compromisso social. E na outra foto, no curso que foi da parceria Hort, Unibanco e IRS, ele atuando no curso de eletrônica. Também tivemos o professor Hugo, também nos mandou uma mensagem falando sobre o Wendel, sobre o trabalho, a parceria com o Instituto. Entre outras coisas, ele diz: o Wendel foi um desses alunos, sério, responsável, esforçado, frequentou durante 4 anos o Colégio Hort, tendo se formado como técnico em eletrônica em dezembro de 2007. Durante esses 8 anos, tanto como aluno quanto como funcionário do Hort, o Wendel teve um comportamento e rendimento exemplares, justificando plenamente a confiança e o investimento feito nele. E agradecemos ao Instituto Rogério Steinberg por nos ter enviado ele.
Hugo Malajovic, diretor do Instituto de Tecnologia AOT. São essas oportunidades que a gente vê no jovem que procura, que segura, que vai atrás, que se compromete e que se torna um caso de sucesso devido desde a sua trajetória inicial. Recebemos uma carta de agradecimento do Wendel e a gente destaca o finalzinho. Toda essa minha história não estaria sendo escrita agora se não fosse pelo Instituto Rogério Sternberg e todos os seus funcionários, voluntários e meu padrinho. Todos foram essenciais. Tenho muitos objetivos e planos na minha vida agora e um deles, sem dúvida, é dar oportunidade a alguém como me deram. Encerrando essa mesa, que nós não vamos prolongar muito, apenas em relação ao depoimento da Sônia, 2 aspectos. Hoje termina o segundo fórum, mas amanhã começa o terceiro. Isso aqui eu esqueci de dizer. O Jacó estava já dizendo que sim. O outro aspecto é que o Hort é uma das melhores escolas do Rio de Janeiro. Eu gostaria que eles ficassem com a seguinte imagem da mesa. A Isamara mostrando como é que a gente identifica a semente, como é que a gente se prepara. Com a Clara, essa semente, inclusive, afeta a família também. Não fica só restrito ao indivíduo. Com a Sandra, como é que isso impacta o ambiente? Vocês viram isso nas flores. E com a Sônia, como é que vamos preparar para o mundo de trabalho? E voltem na hora após o coffee break, vamos ter mais.